Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Arena Nocaute, o canal que traz tudo sobre o mundo das artes marciais mistas. Hoje temos um assunto muito quente, daqueles que movimentam o cenário do MMA. Vamos falar sobre o interesse de um dos maiores nomes do esporte em enfrentar o nosso brasileiro Charles do Bronx novamente. Estamos falando de Justin Gaethje, que colocou Charles na sua lista de desejos para uma possível revanche. Será que essa luta pode realmente acontecer? Quais as chances de Gaethje contra o implacável do Bronx? Vamos discutir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo, beleza? Bora lá! Antes de entrar na análise dessa possível revanche, vamos dar uma volta no tempo e lembrar do que aconteceu na primeira vez que esses dois lutadores se encontraram dentro do octógono. Para quem não se lembra, Charles do Bronx e Justin Gaethje se enfrentaram em maio de 2022 em uma das lutas mais aguardadas do UFC naquele ano. A luta foi válida pelo cinturão dos leves, mas a polêmica já começou antes mesmo do confronto. Charles do Bronx, que na época era o campeão, não bateu o peso. Ele ficou cerca de 200 gramas acima do limite permitido, e por isso foi destituído do cinturão antes mesmo de entrar no octógono. Isso gerou uma controvérsia imensa na época, com muitos fãs e especialistas questionando a precisão da balança usada na pesagem. Mesmo com toda essa situação, Charles entrou na luta determinado a provar que, com ou sem cinturão, ele era o verdadeiro campeão. E foi exatamente o que ele fez. Gaethje começou forte, como sempre, tentando pressionar e buscar o nocaute rápido. Mas Charles, com sua técnica apurada e resiliência inabalável, conseguiu reverter a situação. Ele absorveu os golpes, levou a luta para o chão e finalizou o americano no primeiro round com um mata-leão, mostrando mais uma vez por que é considerado um dos maiores finalizadores da história do UFC. Foi uma performance dominante que deixou claro que Charles do Bronx não precisa de um cinturão para ser reconhecido como o melhor da divisão. Agora, Justin Gaethje está em busca de redenção. Em uma recente entrevista ao site MMA Fighting, Gaethje revelou que tem uma lista de lutadores que ele gostaria de enfrentar em seu retorno ao octógono. Entre os nomes citados estão Dan Hooker, Dustin Poirier, Alexander Volkanovski e, claro, Charles do Bronx. Gaethje parece estar especialmente interessado em enfrentar Charles novamente, já que a derrota para o brasileiro em 2022 ainda parece estar fresca em sua mente. Ele deixou claro que acredita que um confronto com qualquer um desses nomes poderia colocá-lo de volta na corrida pelo cinturão dos leves. E por falar em cinturão, vale lembrar que Gaethje já teve duas chances de conquistar o título linear da categoria, mas acabou falhando em ambas. A primeira foi em 2020, quando foi finalizado por Khabib Nurmagomedov, em uma luta que marcou a aposentadoria do lendário lutador russo. A segunda, como mencionamos, foi contra Charles do Bronx em 2022. Mas Gaethje não é o tipo de lutador que desiste facilmente. Mesmo aos 35 anos, ele continua determinado a conquistar o cinturão. E uma revanche contra Charles pode ser o caminho mais curto para isso. Mas como anda a cabeça de Justin Gaethje depois da sua última derrota? Recentemente, Gaethje enfrentou Max Holloway no UFC 300 em uma luta histórica. No entanto, ele acabou sendo derrotado por nocaute, o que levantou questionamentos sobre seu futuro no esporte. Após o combate, muitos se perguntaram se Gaethje estaria pensando em aposentadoria, especialmente considerando que ele já passou por várias batalhas intensas dentro do octógono. No entanto, o próprio lutador deixou claro que ainda tem muita lenha para queimar e que a aposentadoria não está nos seus planos. Segundo ele, após o nocaute, sua primeira reação foi pensar em descansar e jogar golfe. Mas logo depois, a vontade de competir voltou com tudo. Gaethje afirmou que ainda ama lutar e que não está pronto para abrir mão da adrenalina de se apresentar em frente ao público. Eu trabalhei muito duro por muito tempo para chegar até aqui, para lutar em frente a uma multidão. E eu amo performar. Não estou pronto para desistir disso, disse Gaethje. Ele também mencionou que no UFC,
tudo pode acontecer. Citando como exemplo Dustin Poirier, que perdeu para ele, mas conseguiu disputar o cinturão depois. Gaethje sabe que, no mundo do MMA, o importante é se manter ativo e pronto para aceitar as grandes lutas quando elas surgirem. Mas e o Charles do Bronx? O que ele tem a dizer sobre tudo isso? O brasileiro está em um ótimo momento de sua carreira. Mesmo com a perda do cinturão em 2022, Charles continua sendo um dos nomes mais temidos da divisão dos leves. Seu estilo de luta agressivo, combinado com um dos jiu-jitsus mais letais da história do MMA, faz dele um adversário extremamente perigoso para qualquer um. Além disso, Charles tem mostrado uma evolução impressionante na trocação, algo que ficou evidente em suas últimas lutas. Ele não é mais apenas um especialista no chão. Agora, ele também é uma ameaça em pé, o que torna qualquer confronto com ele ainda mais imprevisível. Com tantos nomes grandes de olho em uma luta contra ele, Charles do Bronx tem muitas opções para escolher seu próximo adversário. Mas será que ele estaria disposto a dar uma revanche para Gaethje? Por um lado, uma luta contra Gaethje poderia ser interessante do ponto de vista financeiro e de visibilidade, já que os fãs adorariam ver esses dois gladiadores se enfrentando novamente. Por outro lado, Charles pode optar por um adversário diferente, talvez alguém que esteja mais próximo de uma disputa de título. De qualquer forma, a decisão final será do UFC e do próprio Charles. Mas uma coisa é certa: se essa revanche acontecer, podemos esperar mais uma guerra dentro do octógono. Enquanto aguardamos a definição dos próximos passos de Charles do Bronx e Justin Gaethje, vale a pena ficar de olho no UFC 306, que está logo ali na esquina. Um dos grandes destaques desse evento é o brasileiro Diego Lopes, que vai enfrentar o experiente Brian Ortega em uma luta que promete ser explosiva. Diego já fez suas previsões e disse que pretende nocautear Ortega. Será que ele consegue? Além disso, teremos a disputa de cinturão entre Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, que também promete muito. E aí, quem vocês acham que leva a melhor nessa? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que Charles do Bronx deveria dar essa revanche para Justin Gaethje? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, que eu vou ler todos. E claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do MMA. O Arena Nocaute está aqui para trazer sempre as melhores análises, notícias e tudo o que rola no octógono. Valeu por assistir até o final e até a próxima, galera. Tamo junto!